Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, verso 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Entendeu? Presta atenção, leitor, né? Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Vamos ver um trechinho aqui também. Então vamos ler. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, que com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Poder sentar. Veja bem. Então fazemos que nós, aleluia, vamos falar da vida. Né? Deus, Ele não pode enviar o mal. Amém? Deus, Ele não pode enviar o mal. É o nome da campanha. Mas por quê? Porque nós vemos muitas pessoas falando que Deus, Ele foi enfermidade, Deus não faz mal. O mal não é. A Bíblia está falando do lado que nós podemos. Se nós perdermos para o Espírito, é vida. Se nós perdermos da carne, é morte. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos quando Deus criou o universo. Né? Nós vamos falar do primeiro jardim do Éden, nós vamos falar do segundo. Quando o Espírito Santo restaura a terra, e Jesus, o Espírito Santo recria a terra, aí Deus vai lá e recria o jardim do Éden. E aí Deus põe o homem. Aleluia, Deus. Mas como é que Deus fez? Ele pôs o homem no sofrimento? Ele pôs o homem no pecado? Ele pôs o homem na dor? Não. Quando nós olhamos, Deus põe o Adão, e Deus tem uma autoridade tão grande que o Adão domina o ar, a terra e o mar. Aleluia, Deus. E Deus, Ele deu vida para o Adão. Aonde estava essa vida? Que Deus todo dia, Ele estava lá no jardim do Éden, às 6 horas da tarde, Deus estava todo dia no jardim do Éden, conversando com Adão. O Adão não tinha falta de nada. O Adão, ele tinha 100% de relacionamento, porque Deus estava ali com ele. 100% de bênção física e 100% de bênção material. Mas por quê? Porque materialmente não faltava nada. E o Adão nunca
tem achado o Adão, não quer ficar velho, o Adão nunca ia sentir dor, ter doença, ter enfermidade. Como nós já explicamos, o Adão trabalhava, não cansava, não suava, não ficava exausto, Aleluia, Deus. com fadiga no fim da jornada do seu trabalho. O Adão tinha 100% do intelecto, uma capacidade enorme, e nós vemos que além disso ele voava. Por quê? Dominava até o ar. O Adão podia fazer tudo. A autoridade que foi dada para ele foi grande, 100% em tudo. E ali ele vivia. Por isso foi mais de 100 anos, mas cerca de 120 anos por aí o Adão teve essa vida no jardim dele. Nunca morrer, vida eterna. Mas Deus ele não traz o mal, é por isso que ele avisou Adão. Deus ele avisa. Coloquei uma árvore lá no meio do jardim. Toda árvore vocês podem comer um pouco, aquela que está no meio. Vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. A árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. E aí, o homem só conhecia o bom, o bem, exceção lá do bom. Ele tinha tudo. O mal não existia, estava ali. O Lucifer estava ali. Ele tinha caído antes. Só que nada podia tocar no Adão. Está entendendo? Nem a doença, nem a dor, nem a enfermidade, nem a morte, nada do mal. Por quê? O homem andava nu, não tinha vergonha porque ele não via a sua nudez. Olha que interessante. Aleluia, Jesus. E aí, nós vemos que o Adão um dia, Deus tirou da costela do Adão uma mulher. Porque até agora o Adão estava só, o primeiro casal. Né? O Adão estava só. Então Deus fez ele dormir. Quando a pessoa toma uma anestesia geral que ele apaga, né? Veio um sono bem profundo no Adão. Ele cerrou o lado do Adão, tirou a costela, ele fechou, e aí ele foi lá e daquele osso ele formou a Eva, que é a mãe de todos os homens. Como Adão é o pai de todos os homens. Se nós não somos irmãos em Cristo, mas nós somos irmãos através do Adão, mas não importa se a pessoa é negra, se a pessoa é amarela, se ela é vermelha, se ela é branca, se ela é ruiva, não importa. É um só. É tudo irmão. Saiu de um casal só. E como é que isso aconteceu? Aconteceu que quando o Adão teve o sete, depois que teve o Abel Caim, o Caim matou Abel, aí nasceu o sete, e a descendência do Adão foi contada em sete, a linhagem dele. E a Bíblia diz assim que depois que o Adão teve o sete, uma época, ele teve muitos outros filhos e filhas. E aí é que foi formando a humanidade até os nossos dias atuais. Aleluia, Deus. Você compreender por que mais bilhão de pessoas, porque aquele bicho lá matou muita gente.
Né? Por isso nós vemos muita falta de mão de obra no nosso dia hoje. Mas presta bem atenção. Quando o Adão, a Eva, deu ouvido à serpente, a serpente está sendo usada por Lucifer, o Lucifer, ele anda de sapatinho de algodão, para não perceber que é ele choca flechas e dardos inflamados. O que é isso? É que lá atrás eles lançavam flecha com líquido inflamável dentro. Quando aquele líquido batia no alvo, ele explodia. Então explodiu uma onda de fogo, era uma explosão grande. Quando o diabo consegue acertar você com a sugestão dele, o estrago na sua vida é grande. Então é quando Paulo começa a explicar o que acontece no reino espiritual. O diabo ele traz circunstâncias na vida do ser humano, ele traz tempestade. E quando o ser humano vê que não tem mais jeito, ele começa a jogar dardo, flecha inflamada, sugestões no espiritual. E essa sugestão ele começa a falar: suicida, que isto acabará. Só que depois da morte tem outra vida para viver. Isso é um problema. Presta bem atenção. Por que lá no passado, agora você vai entender bem Deus, lá no passado, Deus falava assim: se vocês não me obedecerem, eu vou ter que trazer isso contra vocês. Eu vou trazer a praga, vou trazer. Mas por que Deus tomava a culpa para ele? Por causa do Adão, ter desobedecido, obedecido Lucifer, que passa a ser o Senhor. Deus nunca pôde mostrar no Velho Testamento o diabo, o mal que ele fazia. Mas só que quando Cristo vem, a história muda. Aleluia. Por que Jesus mostra o diabo do ser humano? Porque ele veio para desfazer a obra do diabo. Ele veio, mas tudo que ele veio desfazer a obra, tudo que o diabo fez, que derrubou o ser humano, ele veio para desfazer. Então ele vem e fala assim: o diabo veio roubar, matar, destruir. Ele já está mostrando o lado do mal. Deus não faz essa parte. Precisa tirar isso da cabeça, é coisa de religião. Deus não pode trazer o mal. Mas como é que acontece o mal na vida do homem? Porque o mal vem do diabo. Ele está falando, ele veio roubar, matar e destruir. Ele mata a sua fé, ele mata a sua família, ele mata o seu dinheiro, o seu trabalho, ele mata tudo, ele rouba tudo de você. O dinheiro entra na porta da sala, sai na porta da cozinha, não faz mais efeito. Mas por que acontece essas coisas? Porque é isso que o diabo vem fazer. Ele faz tudo, ele rouba, para depois ele matar, para destruir. Mas Jesus disse: eu vim, olha a diferença, agora é a chave. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia, Jesus. O problema é que tem gente que fica 40 anos dentro da igreja, pensando que é ele que tem que fazer isso. O Cristo já fez tudo, eu tenho que acreditar, eu tenho que enxergar o que o Cristo fez, procurar guardar a palavra de Deus e tomar posse da vitória. Aleluia, Jesus. Está vendo? É por isso que o Cristo, antes de render o Espírito, ele deu o brado da vitória lá na cruz. E ele fala bem claro. Primeiro, ele dá o brado, ele grita: tetelestai, ou está consumado. Lá no original, está
está feito, está pago. O homem não precisa pagar o preço, ele precisa crer. Aleluia, Senhor. Acreditar no que eu fiz para tomar posse de toda a conquista que eu conquistei para ele. Só para você ver pessoas dentro das denominações falando: ah, mas Deus foi ajudado, mentira. É Deus, não, Deus nunca foi. Por isso que nós falamos da brecha. Ah, mas eu estou doente. Então, eu dei uma brecha, não Deus. Ah, mas como que é essa brecha? Pecado não. Às vezes, eu estava lá tão suado, no calor danado, vou lá e bebo uma água gelada, choque térmico, claro. E aonde é que essa doença vai atacar? Vai atacar na parte respiratória, pneumonia. Pode ter a doença crônica, é choque térmico. Foi muito bem, tem gente falando, mas o meu pai é quadrado, presta atenção, né? Tem que aprender também com mais velho. Aleluia, Deus. Como é que você vai fazer primeiro antes de você beber água gelada? Você vai lavar a mão, molhar o pulso, né? Está entendendo? Passar aí. Irmão, como é que descarrega a energia ruim? Você sabe? Aquela energia negativa da música. É só você tirar os seus pés, a sandália do pé, e lá na terra mesmo, pisar nela. Você vai descarregar. Agora presta atenção. O japonês fez tipo um esparadrapo, eu esqueço o nome. Você vai dormir, você põe na sola do pé, e no outro dia de manhã você tira. Meu irmão, sai preto, energia ruim. Tem gente que só fica atrás do remédio, mas não é. Você tem que aprender com Deus, aprender com mais velhas coisas. Ir lá e procurar fazer uma prevenção contra a doença. Uma saúde preventiva. Está entendendo? A pessoa pega o câncer. Qual que é a substância que alimenta o câncer? O açúcar. É só tirar o açúcar total. Procurar não comer muito alimento que gera açúcar. Mas qual alimento que gera açúcar? A batata, o pão. Você tem que procurar. Vai zerar o alimento do câncer. É claro que Jesus cura. Cura mesmo. Aleluia. Então eu falei, o câncer mais rápido do que eu vi até hoje, que a ciência fala que tem, é aquele que vem na bispa. E se ela não está aqui, e Jesus não tivesse revelado, embora ele não mostrou quem era, mas ele falou procurando alguém aqui hoje do câncer, na quinta-feira, a bispa amanheceu, já apareceu o cabelo perto. Na sexta-feira foi travado aí o câncer mais rápido. Doutor Sebastião, quando ele passou na frente, veio todo preocupado. Falou: menina, eu perdi uma cliente faz 3 meses com esse mesmo problema. Eu vou tocar com as irmãs dela, não queria. Falou: não, eu tenho que tocar. Falou: dói, depois então. Você está com câncer. Mas deve fazer já uns 2 anos que você está com esse câncer no doutor. Aconteceu isso. O câncer mais rápido. E Jesus curou. Por que Jesus curou? Porque ele revelou. A Bíblia fala assim, que nós, quando nós ajudamos como igreja. Está entendendo? Porque a igreja é nossa. Então, quando nós ajudamos para adorar a Deus. E tem que ser igual vocês que estão comendo a palavra de Deus, está voltado. Vocês estão voltados, prestem atenção. Como é que o Espírito Santo atuou de forma poderosa na igreja primitiva? Porque a igreja primitiva só tinha um só coração, um só pensamento, um só Deus. E quando os outros estavam passando necessidade, ajudavam. Eles comiam junto, com singeleza de coração,
Ninguém era soberbo e falava, eu sou dono disso ou daquilo. Não. Você sabe como é que o judeu fala? Eu não comprei o carro, eu conquistei. Ele fala certo. Ué, quem é que deu a vitória para nós? Foi o Cristo. Ele falou, eu conquistei. Também nós temos que mudar. Quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, você vai pensando no pãozinho francês. É no arroz, no feijão, no o pão nosso é tudo. É o trabalho, é a vestimenta, é o alimento, é o dinheiro que você recebe. Tudo é por Deus, foi escrito em outra cultura. Então nós temos que entender o que ele está falando, o pão nosso de cada dia, é tudo. É o seu estudo. Está entendendo? Aí você fala assim, mas por que eu não fico doente? Porque eu enxergo o que o Cristo fez. A Bíblia que eu não lembro está falando. Que nós alcançamos o Espírito de vida em quem? Em Cristo. Me tirou da lei, do pecado e da morte. Como é que ele tirou isso? Ele justificou nós. A Bíblia diz que o adversário acusa nós, né? Continua acusando. 24 horas a Deus. Hoje Jesus mostra que a marca do escravo. A marca do escravo. Mas lá atrás, como é que Jesus falou? Eu vou morrer no lugar do homem, falou que Deus quer. E vou justificar ele, eu vou inocentar. O que era impossível para a lei, que estava enferma, mas Deus mandou o seu filho em forma de carne pecaminosa, e ali na carne ele condenou o pecado. Aleluia, Deus. E os preceitos da lei foi cumprido em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito da vida. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Espírito Santo. Está entendendo? Jesus nos deu uma juventude eterna. Lá no céu não tem velho, não. Todo mundo é novo. Mas por quê? Juventude eterna, aquele que ele pôs para Adão, que o Adão perdeu para o Lucifer, ele tomou de volta. Você não pode ficar falando, eu sou velho. A palavra tem poder. E a ciência fala, quem quer velho? Ele que anda já não aguentando mais, arrastando. Mas se você orar, acreditar no que o Cristo fez, tudo vai mudar. Aleluia, Senhor. Você pode estar morrendo na enfermidade, você vai ser curado. E outra coisa, Deus, quando o Cristo fez tudo isso, ele fez perfeito. O Adão ia algum dia ficar doente? Não! A doença veio do pecado do Adão, a morte veio do pecado do Adão, a dor, a violência, tudo veio do pecado de Adão, a destruição, a separação de Deus. O Cristo conquistou tudo de volta. Eu vou envelhecer, mas não vai ficar velho, não. Tem gente muito tempo. Presta atenção. Tem palavra aqui que não é igual no dicionário. Eu estou falando em envelhecer, é porque o cara vai olhar lá na sua idade cronológica, vai falar que você é velho, mas a sua aparência tem que continuar jovem. O seu corpo tem que continuar jovem, porque Jesus conquistou isso para você. É para você um dia morrer, mas não morrer doente, jamais. Não é para morrer enfermo, com dor, lelé da cuca, falando sozinho.
Isso é para Deus. Honra. Olhar para você, né? Presta bem atenção, eu tenho 63. Eu falei para a moça, eu peço. Ela, cara, ela é estranha. Começou a conversar. Ela perguntou a idade, eu falei, eu tenho 40 anos. Ela falou, mas você não parece que tem 40 anos. Mas por quê? Porque é só que você vê eu andar na rua. Você me acompanhar. Primeiro que eu tenho a perna longa. E segundo que eu ando rápido. Porque saúde. Saúde. Nós temos que andar segundo a lei do Espírito da vida, não a lei do Espírito da morte e do pecado. Porque tudo isso que eu estou falando para você é a lei da vida, no Espírito. Mude a sua mente. É a mesma coisa. Capacidade de você pensar. Você pode passar um monte de tempo aprendendo lá na faculdade ou na universidade. Mas se você começar a orar, como está escrito lá em São Tiago 5, eu quero sabedoria, Deus. Não estou falando de dom de sabedoria, não tem nada a ver, é sabedoria secular mesmo. Agora presta atenção para o Cristo. Aonde você viu o Cristo cursar a faculdade? Aonde é que você viu ele estudando uma faculdade? Ele leu a Bíblia para passar dentro da lei, era a escola do Israel, mas ele dá uma lição nos doutores da lei. E quando ia falar com ele, os homens ficavam boca abertos de ver a sabedoria do Cristo. E quando chamaram os apóstolos 11, prendeu e começou a conversar com ele, eles ficaram com a lei, ficou boca aberta de ver a sabedoria de homens que não tinham estudo, como Pedro, que era um pescador. Então, ou seja, não é letrado, mas quando eles falaram que eles estiveram com Cristo, eles entenderam porque o mestre deles era sábio demais. A ponto da ciência, eu estou falando com o homem, porque o Cristo aqui era homem. Por isso fala que na carne, a ciência fala que o intelecto de Jesus era 25%, um absurdo para os nossos dias. Porque quando alguém tem um intelecto de 10%, de 11%, é chamado de gênio. Agora o dele era 25% como homem. Mas onde que ele adquiriu essa sabedoria? Deus, Ele dá sabedoria. Ele aumenta o seu QI, o seu intelecto. E tudo que nós quisermos, nós temos que orar ao Senhor. Mas o diabo está soprando, pode soprar. Só que eu vou continuar crendo no que Jesus fez e eu vou orar e dar ordem para a circunstância mudar. O meu momento pode ser difícil, eu posso não ter um centavo no bolso, mas eu sempre vou acreditar que eu sou próspero em Jesus de Nazaré, tanto espiritualmente, fisicamente e materialmente. Sabe o que é o problema? Tem pessoa que se faz de coitado, se faz de vítima. Porque o fulano me roubou, porque eu estou desse jeito, porque aquele cara não me deu um emprego, eu ponho a culpa em todo mundo. É só olhar no espelho, aí você vai ver que é um culpado. Olha no espelho bem e fica olhando nele. Você vai achar o culpado. Por que, meu irmão? Mas por que o senhor está falando isso? Porque eu sou culpado da minha derrota, porque alguém já me deu um brado de vitória e ele falou uma coisa tão verdadeira: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vencerão. Aleluia! Sabe por quê, meu irmão? Ele fez nós mais do que vencedor. Vocês são mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele deu um brado, ele conquistou. Olha que coisa. Eu não precisei pagar o preço, ele conquistou e deu de graça para mim. A Bíblia fala assim que justificação é um presente que nós não merecíamos, éramos imerecível, mas assim mesmo
Ele nos deu esse presente, o dom da justificação. Eu sei que eu nunca vou falar para você quando o médico, você deve ir, mas eu não vou. O médico da firma começa a falar, o senhor tem que fazer uma bateria, vamos fazer bateria, eu não vou falar nada, porque ele está preocupado comigo, está olhando o cronológico, mas ele não está olhando a idade biológica. Esse é o problema. Então, meu irmão, aí eu tenho que agradecer Jesus de Nazaré por tudo que ele fez, mas por tudo mesmo. Não é como uma pessoa fala, não, mas Deus, ele traz mal, Deus não traz mal não. É por isso que eu preguei. Deus ele fica, né, igual o jovem ficava pensando, isso que soprou daquele jeito. Porque Deus está lá em cima observando ele, esperando ele errar para punir. Deus não pune ninguém. Agora, o pecado que comete já é uma punição na vida dele. Jesus veio para perdoar o homem. Ele veio para libertar o homem. E libertar, meu irmão, é ser livre. Não é ser aquele pássaro lá dentro da gaiola. Não é ser prisioneiro. Eu estava lá falando com o irmão lá. Eu falei para ele, olha, não é só a Bíblia que diz não. A ciência fala, 90% dos cânceres é falta de perdão. Não sabe o mal que vem, guarda a ira. Por isso a Bíblia dirá, não deixe o sol se pôr antes dele pôr rente a ira do seu coração. Aleluia, Senhor, Senhor Jesus. Tem que fazer igual o salmista, sombra, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Por que caminho mau? Mas mal porque mal. Pode ser um câncer amanhã, pode ser qualquer outra coisa, derrota, não deixa a minha vida fluir, porque eu sou prisioneiro, e eu sendo prisioneiro não perdoo aquele, então o cordão umbilical lá junto, ligado, eu tenho que cortar. E como que eu corto isso? Liberando o perdão. Ele pode ter feito mal, ele pode ter me roubado, ele pode ter feito o que for, mas eu sou próspero, eu sou mais do que vencedor em Cristo. A circunstância do momento não é a realidade que eu sou em Cristo Jesus, porque eu sou vitorioso, aleluia, eu sou saudável, eu sou vencedor. Glória a Deus. Você vê que maravilha? Se nós vamos ficar pregando, nós vamos ficar pregando muito tempo. Você acha que é brincadeira? O cara fala assim, é brincadeira nada. Eu contei aqui o que aconteceu. Eu fui lá e revirei a situação. Eu trabalhei que nem seu pé, mas revirei. Fiquei 5 meses fora da Centro-Sul. 5 meses. Porque eu pago mais de R$1.000 de dente. E desde 2020 eu estou mexendo com o dente, só o meu dente vai passar de 48 mil. E eu não estou reclamando. Não, mas eu tenho. Não, eu vou trabalhar, você vê, ó, levanto 4h30 da manhã. Vou trabalhar, chego depois das 5. Estou lá trabalhando. Vem pregar. A ver, eu estou arrebentado. Eu estou falando uma coisa muito séria. A coisa mais séria que Deus falou é, como Cristo prega, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus ou sai da boca. Presta atenção, quando eu estou pregando para você, meu irmão, eu vi um leão, eu vi um gigante. Mas por quê? Sara tudo, a canseira vai embora, o estresse, a fadiga, aquilo que está pesado, sai tudo. A fadiga do dia vai embora. Eu vejo a ação do Espírito. Aleluia, Jesus. O que é importante para você? Ajuntar como igreja. Não ficar lá em casa dormindo. Quando a Bíblia fala lei só de pão, viverá o homem, é porque não é só da coisa secular. Tem que ter a palavra de Deus. Tá? Porque nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus
E as demais coisas você não precisa. A pessoa falar, você fala não. Você vê o que o senhor Betão falou assim para mim? Você tem cara daquele que dançava baile lá nos clubes, no chanchado. Eu falei, eu nunca entrei no clube, rapaz. Eu entrei só para entregar pão, porque eu trabalhava de padeiro de porco para entregar. Aquela época eu entregava pão na casa, né? Ia lá e tirava no jornal, na sacola, no lugar que escolhia lá. E muitas vezes o cachorro ainda queria pegar a gente. Pegava aqui da estrela, né? Tipo lembra da estrela, bem no centro dele. Pegava de meia-noite, ficava entregando pão até 5h30 da manhã. Aí eu entrava lá, o cara falava, pode entrar com 3 sacos de pão, subia, ia lá na parte de cima, entregar lá, na cozinha lá. Falei, só isso, rapaz, eu dancei baile assim. E muito, mas baile familiar. Porque naquela época era tudo nas casas. Não tinha esse negócio de estar alugando um lugar para fazer a festa do casamento, a festa do batizado, a festa de aniversário, era tudo na casa. A mentalidade do ser humano era outra naquela época. Nós precisamos voltar para dentro da palavra de Deus. Eu não estou pregando aqui religião, eu estou pregando vida. Ah, mas eu tenho que estar do meu irmão. Doença não é sua, não. A doença do diabo. Ela pode ter alcançado você, porque foi dada alguma brecha. Lá atrás alguém deu. E outra coisa, o cara fica falando, porque isso gera maldição. Não é irmão disso. Às vezes a maldição vem de lá do avô, do tataravô, do bisavô, vem mil. Fala assim, doença hereditária, viu famoso sangue que é. Tem que orar e falar, Deus, eu de hoje em diante, eu quebro toda a maldição que me atingiu, que não vai atingir mais os meus filhos e nem os meus netos. Quebrar. Você não sabe a autoridade que você tem, a palavra tem poder, a palavra é vida. Ou a maneira que você pensa, a maneira que você fala, você tem derrota ou você tem vitória. E a coisa mais importante é que tudo que a gente aprende um dia a gente vê na prática. Quando eu vou lá na Argentina, junto com como é que eu esqueci o nome do pastor lá? Betel Luiz Mar. Eu fui com ele. Cheguei lá, um irmão brasileiro, 15 anos, quando ele viu o Marcelo pregar. É bem na divisa com a Argentina, a cidade fica bem na divisa. E quando ele vai ministrar, quem que sobe primeiro para receber a cura? O prefeito. O prefeito. E veio lá com a cadeira de roda dele, rodando. Só fez assim com Deus. Se você vier aqui pensando da maneira que você pensa, da maneira que você fala, a coisa mais incrível foi essa. Da maneira que você prega. Mas quem falou que ele era pastor? O Espírito Santo. É por isso que eu estou falando. A gente conversa com outra denominação, você vê ele falando, porque Deus que nos conhece como coisa de Deus. Eu não vou entrar nem na questão. Não compensa. Ele era pastor do 7º dia. Mas daquele dia em diante, ele falou, não, eu acredito que Jesus Nazaré cura. Pois então vai ser milagre. Virou alvo do milagre, todo mundo que olhava para ele era curado. O diabo, endemoniado olhava, o diabo saía, se liberta. Olha bem para você ver o que é o poder do Espírito Meu Santo. Deus, é Jesus. E ele chegou dentro do ministério dele. O meu ministério não acredita que Jesus cura. Eu acredito porque ele me curou. De hoje em diante eu vou pregar que ele cura. Amém? Vamos orar por você. Já deu
mandar. Aleluia a Deus. Só peço para você. Dá para ajudar hoje a assistência.